Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre a energia do mês de novembro pela astrologia Paziziping, que é uma das astrologias chinesas, a astrologia que as pessoas mais conhecem aqui no Ocidente, que é a astrologia que tem os animais e se refere mais aos animais. O mês de novembro ele vem como o mês do porco de natureza, de fogo de natureza Yin. O porco ele é elemento água. A cobra é elemento fogo. E se você está acostumado com os 5 elementos chineses, a água controla o fogo. Isso significa que a energia do mês ela vem de conflito com a energia do ano. O que é que a gente teve até agora no ano? Uma energia extremamente belicosa, uma energia extremamente agressiva, uma energia extremamente intempestiva. A gente vê guerras comerciais surgindo, a gente vê conflitos aparecendo, a gente vê uma terceira guerra se formando, a gente vê a OTAN dizendo que está em guerra com a Rússia, a gente vê a Rússia dizendo que está em guerra com a OTAN, com os Estados Unidos, a gente vê o mundo sendo tomado por um fogo sem lastro. Esse fogo precisa ter controle. E esse porco ele vem como essa forma de controle. O controle que o porco vai oferecer sobre a cobra, no entanto, não é um controle de apaziguamento necessariamente, mas ele pode ser um aumento de conflitos que estão visando uma mudança de perspectiva. A água apaga o fogo e nesse processo evapora em uma explosão. Há muito tempo atrás, os bombeiros eles usavam um chapéuzinho que ficava jorrando água ao redor, ele era conectado numa mangueira e ele subia com aquilo ali. Eles pararam de fazer isso porque os bombeiros subiam, a água batia no fogo, ela evaporava, virava vapor e estava cozinhando os bombeiros. Acontece que o controle da água sobre o fogo é um controle intenso e muito conflituoso. Conflituoso porque ele é explosivo. Então a gente pode ter aqui uma diplomacia de ameaças, uma diplomacia ah, ah, de ameaças sutis e não veladas. Talvez isso não se torne visível aos nossos olhos, tá? Talvez isso fique ali no plano da diplomacia, invisível, até porque a gente tem um fogo subindo, um fogo calmo, um fogo de natureza yin, que é mais diplomático por essência, que tende a ser mais polido, que tende a evitar um pouco esses conflitos por debaixo do pano. Então, para a gente, ser humano médio, talvez as coisas se acalmem. Para quem está dentro ali da coisa, a gente pode ver ali negociações em atritos muito intensos. A relação da água com o fogo também nos traz uma relação de ansiedade muito grande. Então, é possível que esse mês seja um mês de grande ansiedade, um mês de querer resolver tudo muito rápido, um mês de querer resolver a vida em poucos dias. Vai com calma. Não pega tão firme com você. Vai leve. Se você precisa fazer uma mudança, faça de forma lenta, não faça de forma explosiva. Se você precisa, se você passa por um período dificultoso, porque se você teve um ano muito bom até então, esse mês é um mês que pode ter uma certa mudança, uma mudança de rota, pega leve. É importante, no entanto, olhar para a natureza da água e do fogo no seu mapa, para a gente estar fazendo essa leitura também. Se o fogo é um elemento favorável no seu mapa, esse é um mês que pode trazer conflitos. Se a água é um elemento favorável no seu mapa, esse é um mês que pode trazer uma reviravolta muito positiva e favorável. Uma reviravolta de desestagnar algo que estava te prendendo e trazer uma certa renovação, trazer uma certa mudança de rota. Independente de ser um mês bom ou um mês ruim, é importante não ser tomado pela ansiedade de querer fazer as coisas de uma forma muito rápida, de querer fazer as coisas de qualquer maneira. Quando a gente tem a energia do mês agredindo a energia do ano, significa que é importante a gente
pisar fofo, é importante a gente dar uma freada, é importante a gente não tomar grandes atitudes, porque a energia do mês se torna muito instável. É uma energia de conflito, e todo conflito tem as suas instabilidades, todo conflito tem os seus processos belicosos. Querer criar algo muito grande no mês de novembro pode vir a criar um fruto que vai carregar consigo esse DNA de conflito dentro dele para o resto da sua vida. E a gente não quer isso. Então é interessante que, se você tem coisas a criar, estrutura, planeja, etc., mas deixa para dar o start da sua criação propriamente dito, ou deixa para anunciar para fora aquilo que você tem num outro período. É claro que, se dependendo do seu mapa, essa conjunção, esse conselho pode ser diferente, porque a leitura de mapa, volto a dizer, ela é muito mais importante quando a gente pega o mapa da pessoa e faz a reflexão através dos trânsitos que a gente está passando, tá? A gente tem uma perspectiva de uma diplomacia aparente que, na verdade, ela é belicosa. Isso pode também estar dentro das relações. Então, a gente pode ver relações que estão num nível, na aparência de um jeito, mas internamente de outro. Isso pode fazer com que os sentimentos internos sejam muito diferentes de como a gente está conduzindo a nossa vida. Pode ser que aquilo que eu tenho dentro de mim, eu tenha dificuldade em expressar lá fora. E talvez seja importante ter essa dificuldade. Por quê? Porque se você expressar agora, nesse mês, pode ser que isso surja com muita impulsividade, pode ser que isso surja com muita ansiedade, e isso não saia da maneira que você quer, saia com farpas desnecessariamente afiadas e que não são exatamente o que você está visando, tá? Quando a gente olha para as estrelas auxiliares, volto a dizer, isso não é algo que eu gosto de usar, mas eu estou usando porque isso é didático, tá? As estrelas auxiliares, elas são didáticas para a gente explicar sobre os trânsitos para pessoas que não têm um conhecimento do mapa. Quando eu faço uma leitura de mapa para alguém, eu não olho estrelas auxiliares. Fechou? Mas para uma leitura geral, onde eu não consigo olhar para o mapa de todo mundo que vai acessar esse vídeo, as estrelas auxiliares elas ajudam a dar um entendimento, a dar uma luz, tá? Elas podem ajudar também se você for um iniciante no estudo do Padzi. Mas, como todos os clássicos taoístas de astrologia dizem, as estrelas auxiliares elas não devem servir como uma muleta para a gente entender a realidade. Feito esse disclaimer, eu não quero que vocês vejam essa leitura como sendo algo definitivo e sólido como conselho para o seu mapa. Eu estou fazendo uma leitura de uma leitura global e isso, aí sim, para essa leitura geral, para esse contexto mundial, tá ok. A gente também pode ver apagões tecnológicos. Isso a gente já está começando a ver esse mês mesmo. Então a gente teve a AWS tendo alguns problemas, enfim, a gente tem esse fogo sendo apagado. Então, algumas coisas de tecnologias, por exemplo, podem estar dando uma minguada, tá? Esse fogo sendo apagado são tecnologias que podem dar problema, são ideias, sonhos e etc. que podem acabar caindo por terra, tá? Especialmente nesse ramo de tecnologia. Então, a gente pode ver alguns problemas, especialmente, por exemplo, como está acontecendo com a própria Amazon ali, a da AWS, que está caindo os databanks, tá? Isso pode também acabar impactando um pouco as IAs, de alguma forma, tá ótimo? Então, vamos ver as estrelas auxiliares. Então, a gente tem a estrela de quebra do ano, que é justamente o Year Breaker, que ele fala justamente do conflito do porco com a cobra, que é uma mudança de rota, que é aquilo que eu estava falando. A água vem para quebrar o movimento que o ano traz de uma forma natural, para mudar e modificar. Essa mudança pode ser positiva ou ruim, dependendo de como o fogo e a água estão dentro do seu mapa.
A gente tem o grande consumidor, que também fala de uma perda inesperada de riqueza. E aí, essa mudança, se não for tão positiva no seu mapa, pode falar de uma grande perda de prosperidade. Eu não acho que é só riqueza no sentido financeiro, mas, por exemplo, as perdas dos databanks da AWS geram uma grande perda. Se a gente está apostando numa tecnologia, essa tecnologia não dá certo, isso gera uma grande perda. Então, aqui existe também, não é necessariamente uma perda de riqueza, mas é uma perca ah, da esperança, da possibilidade que você tenha apostado. E aqui é onde entra a leitura do mapa. Como é uma mudança de rota, pensa que você está aqui caminhando nessa rota. Chega nesse mês, é possível que você perceba que não dá para caminhar por essa rota. Isso é uma grande perda, porque grande parte do que você investiu pode ir água abaixo. Isso vai afetar muito o seu mapa se houver algumas circunstâncias. Dentro de uma leitura global, a gente está falando aqui dessas próprias trocas comerciais. Que, querendo ou não, essas trocas comerciais, elas são trocas. Nenhum país é um Papai Noel para o outro. A gente só troca se for vantajoso para a gente. Então a gente tem uma reestruturação do poder político e econômico surgindo e isso pode gerar perdas ou ganhos de mercado, dependendo de qual país você está, tá? Sky Sadness denota tristeza e depressão emocional. Então é um mês de ansiedade. Não diria nem tanto depressão, mas de ansiedade. E isso sim pode surgir. Essa ansiedade pode se manifestar como uma leve crise existencial. A gente está se aproximando também no fim do ano, o mês de dezembro também é o mês de água, e aí a gente pode ficar naquela reflexão de não fiz o que eu gostaria de ter feito, não consegui concluir o que eu gostaria de ter concluído. Então, esse final de ano pode trazer essa sensação mais forte do que é normal de trazer, tá bom? Obstáculos é uma estrela trágica, denota obstáculos e dificuldades para alcançar crescimento e progresso. Também indica que você será facilmente influenciado por amigos negativos. Exatamente isso que eu trouxe até então. Talvez você esteja seguindo num caminho e esse mês quebre esse caminho, quebre a ilusão da possibilidade desse caminho, tá? No entanto, se, por exemplo, o fogo é negativo no seu mapa, esse obstáculo é positivo, porque ele pode estar impedindo um caminho que é prejudicial. O impedimento de um caminho que é prejudicial é uma mudança positiva. Por isso que eu odeio as estrelas auxiliares, porque elas são muito preto no branco e elas não levam em consideração o seu mapa, a sua vida. Se você quer saber melhor sobre o seu mapa, é necessário fazer uma leitura com alguém especializado ou então você mesmo fazer a sua leitura para você, caso você tenha o estudo necessário para isso. Não é fácil. Skyhorse denota viagens, é o cavalo celestial, ele voa, é um Pegasus alado, é a grande roda da mudança, a grande rota da viagem. Então, é uma estrela que traz essa ideia de mudança de rota. E aqui é a mesma ideia. Essa mudança de rota pode ser favorável ou não favorável, dependendo do seu mapa, mas é certo que isso gera instabilidade. A estrela do vazio do mês é uma estrela neutra que potencializa as outras estrelas auspiciosas. Quando ela se encontra com estrelas desfavoráveis, ela denota más experiências. É uma estrela que é benéfica para buscas espirituais, tem uma conexão direta com a energia do universo. Quando a gente tem essa estrela, significa que há uma intensidade nesse mês. Então, esse é um mês de emoções intensas, podendo ser muito bom ou podendo ser muito ruim, dependendo de como vai o seu mapa. Mas é uma grande mudança de rota, uma grande reflexão do que você fez até então, que também traz uma pequena pausa, porque volta a trazer um win que até então não se via. Lá fora, tudo calmo, tudo pacífico, tudo muito diplomático e internamente muito conturbado. Internamente, emocionalmente agitado. Esse é o mês de novembro pela astrologia chinesa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, etc, né? E se você quiser marcar também uma consulta, manda mensagem pra gente que a gente troca ideia. E para quem vai estar vendo gravado, até a próxima.